Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Fábio Santos, novamente para mais uma aula de Geografia, oitavo ano com vocês. Iremos trabalhar hoje corporações e organismos internacionais do Brasil na ordem econômica mundial. Para isto, é necessário que vocês entendam um pouquinho do nosso objetivo. Então, vamos começar aqui com o nosso objetivo, que é compreender os conceitos e a relação entre limites, Estado nacional e organismos internacionais. Então, essa imagem aí que vocês têm demonstra um pouco dessa questão de territorialidade que existe nesses conceitos, ok? Até aí? Então, vamos avançar um pouquinho. Então, muito se fala, querido aluno, sobre a questão da fronteira e limites. Muita gente confunde essa questão de fronteira com limite, mas aqui a gente vai dar uma explicação um pouco mais objetiva do que de fato representa a questão da fronteira. Então, fronteira, observe bem aqui no nosso slide. Fronteira é a área limítrofe que representa uma zona de inter-relações, fluidez e comunicação, respeitando a hegemonia de diferentes estados sobre seus respectivos territórios nacionais. Então, corta aqui para mim. Então, é importante que você saiba que a fronteira não é simplesmente uma barreira, um limite que separa países, mas ela tem uma função muito importante que é justamente fazer essa correlação, ligar as relações entre os países. Então, a finalidade maior da fronteira também seria essa. Agora vamos partir para a próxima ideia. Antes de partirmos, é bom que você observe que nós temos aqui a tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil, que é uma região muito importante aqui da América do Sul e que demonstra aí as áreas limítrofes entre esses países, ok? Então vamos lá, vamos dar uma continuidade. Limite geográfico é a delimitação ou divisão precisa, jurídica e linear que estabelece a atuação soberana e os valores constitutivos de cada território. Então, o limite geográfico, na verdade, ele vai muito mais além em relação à fronteira, porque ele tem uma conotação muito mais especificamente jurídica, né? Então, ele vai mostrar quem manda diretamente em seu território. E nessa imagem aqui, né, nessa figura, nós temos a demarcação, cada um exercendo a sua soberania em seu território. É aquele velho ditado, né? Dentro da minha casa, quem manda sou eu. Então, é mais ou menos basicamente como funciona a questão da soberania dentro dos territórios. Ok, aluno? Então, podemos seguir? Agora temos a ideia de Estado. Estado é o conjunto de instituições político-administrativas que organizam o espaço geográfico dentro dos limites de um território nacional. Então, o território nacional é composto, né, por um povo representado por uma nação. Ele tem uma regência administrativa. Essa regência administrativa é composta por esse conjunto de instituições denominadas de Estado. Ok? Até aí? Então, eu selecionei essa imagem aqui de Brasília, que mostra um pouco da representatividade em relação aos três poderes no Brasil. Temos aqui, nessa primeira imagem, do seu lado direito, representando o Poder Executivo, o Palácio do Planalto. Ao centro da imagem temos o prédio do Congresso Nacional e à sua esquerda nós vamos ter o prédio do Supremo Tribunal Federal. Isso nós estamos representando o Estado numa esfera federal, ok? Mas é bom lembrarmos que o Estado ele tem bastante tentáculos, ou seja, o Estado ele não está apenas na esfera federal, ele está na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, são esse conjunto de organizações que organizam a vida social do país
e guardam também com eles a Constituição do próprio país, ok? Então vamos dar seguimento aqui. A nação. A nação é um elemento importantíssimo. Dá um foco aqui, por favor. Ela é um elemento importantíssimo no seguinte critério, que a nação, muita gente confunde a nação com o país. E, na verdade, a nação é o próprio povo que representa o país, né? Então, esse povo, ele possui vários símbolos. Ele possui uma bandeira, possui um idioma, ele possui questões históricas, culturais. Então, todos esses valores, eles precisam ser observados de uma forma mais interessante do que outras que nós estamos demonstrando. Então, a nação, ela quer justamente descrever isso. Então, o que é que diz aqui no nosso enunciado de nação? Coletivo humano com características comuns entre seus membros, os laços culturais como língua, religião, estrutura étnica e heranças históricas são as principais características de uma nação. Nessa imagem aí temos um desses símbolos, a torcida brasileira em um estádio de futebol, que demonstra aí levantando alguns símbolos nacionais. A bandeira do Brasil e a própria camisa canarinha, né? Famosa camisa canarinha da seleção brasileira, né? Que é conhecida pelo mundo todo, né? Agora vamos para a parte de território. Nenhum país, nenhuma nação e o próprio Estado, ele necessita do território para funcionar, para existir. Então, o território nada mais nada menos é a área física delimitada por limites naturais e políticos, onde a nação, pela força institucional do Estado, exerce a sua soberania. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil, que mostra o seu território, a sua área, onde o seu povo, onde a nação brasileira, ela vive e onde essa nação ela é regulamentada pelo funcionamento das suas instituições por meio do Estado. Ok até aí? Então vamos avançar. Temos aqui a expressão país. País, ele reúne todos os elementos das definições anteriores. Um país é configurado por uma nação que, por sua vez, possui um Estado que a administra politicamente e zela por sua própria Constituição dentro do seu território. E aí eu coloquei esta configuração aqui de representação do país. Então é a soma do Estado, do território e da nação, juntos eles formam um país. Então, para o país existir, ele precisa ter um território, ele precisa ter o Estado que gerencia este território e precisa ter a nação, que é o povo que vai dar identidade ao funcionamento deste país. Então, é um agrupamento dessas ideias. Ok, pessoal? Então, vamos dar seguimento. Espero que até aí vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida, então, mais para frente, quando tudo isso passar, a gente vai deixar bem claro, o seu professor na sua escola também vai ter a oportunidade de esclarecer dúvidas relacionadas a essas questões, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Classificação de limites geográficos, entendimento brasileiro. Porque muitas vezes há uma concepção de que o Brasil ele tem diversos tipos de divisas, mas a gente confunde muito, né? O que é fronteira, o que é limite de município, o que é a divisa de estados. Então, no Brasil existem 3 formas de definirmos os limites geográficos: a fronteira, a divisa e os limites municipais. Vamos entender um pouco como elas funcionam? Então, a fronteira refere-se a qualquer limite que separe países. No caso do Brasil, a separação do território brasileiro com outros países vizinhos. A exemplo disso, vamos ter a fronteira entre Brasil e Uruguai.
divisa limita o país, separando unidades federativas a nível estadual. Temos o exemplo aqui do nosso estado, Pernambuco, com a Paraíba, mas também pode ser com outros estados. Pernambuco com a Bahia, com Alagoas, todo estado que faz divisa, né? Então essa classificação ela entra para esse contexto brasileiro. E, finalmente, a parte de limite, que representa a divisão geográfica entre municípios. No caso aqui, Jaboatão e Moreno, o limite entre esses dois municípios. Essa imagem aqui demonstra o pórtico de Jaboatão e a entrada, né, famosa daqui da nossa querida cidade, com o slogan Jaboatão dos Guararapes, a pátria nasceu aqui. Esse limite aqui fica mais ou menos na entrada de Moreno para a entrada de Jaboatão, entre esse limite aí, entre Moreno e Jaboatão. Organismos internacionais. Esses organismos internacionais, nós vamos falar um pouco, cada país ele possui sua organização política administrativa soberana para legislar em territórios ou temáticas que seguem além de suas fronteiras. O mundo contemporâneo se organizou de tal forma que precisou criar instituições que atuassem em um campo mais universal. Por isso, a necessidade de uma vez maior da criação de organismos internacionais que viabilizassem essas relações. Sobre os organismos internacionais, podemos dizer que são entidades ou instituições de cunho político, religioso, social, econômico, cultural, sanitário e administrativo, que atuam espalhadas por todo o planeta, com o objetivo de promover, organizar ou fomentar a coesão. O que é isto? Essa palavra coesão é a união de ideias entre diferentes sociedades pelo mundo, nas mais diversas temáticas. Essas instituições surgiram em sua maior parte, ou em sua maioria, a partir da segunda metade do século XX, com o final da Segunda Guerra Mundial. As principais organizações que conhecemos hoje, eu coloquei algumas aqui para serem citadas, temos a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o BM, Banco Mundial, a OIT, Organização Mundial do Trabalho, a ONU, que é a organização, já tinha dito, né? A OTAN, Organização Tratado Atlântico Norte, e por fim, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que está sendo muito citada atualmente devido ao momento. Essa última imagem aqui nós temos a Assembleia Geral da ONU em Nova York, e aí demonstra para você a reunião de todos os países membros vinculados à Organização das Nações Unidas. Eles completam quase um grupo de 200 países que formam essa grande cúpula de países e todos os anos se reúne em Nova York, nos Estados Unidos. É o local onde se situa a sede da ONU. E para concluirmos, nós vamos ter o seu desafio de hoje. Seu desafio vai ser, já observou o símbolo da ONU, a Organização das Nações Unidas? Eu pergunto para você. Se você já observou, você vai ver que esta figura aqui, ela é uma figura geográfica. Ele é representado pela projeção cartográfica concentrada no Polo Norte, denominada de equidistante azimutal. Este desafio de hoje será artístico para você. Você vai procurar, estudante, reproduzir em uma folha, foca aqui em mim rapidinho, você vai reproduzir uma folha de A4, ou pode ser em seu caderno também, e aí nesta folha você vai fazer este quadrado, este retângulo, dentro deste retângulo esta mesma figura que você está vendo aqui no vídeo, ok? Então fica como compromisso para você, como desafio, fazer essa arte. Então encerramos aqui, grande abraço a todos e até a próxima aula.